Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Após a introdução à carta, Paulo começa agora com recomendações práticas a Tito. Ele escreveu assim em Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Tito estava em Creta, então, uma ilha ao sul da Grécia, da qual nós temos poucas informações sobre a atividade evangelística lá. Todavia, Paulo esteve certamente por lá e deixou Tito naquela região com dois propósitos: de terminar de colocar as coisas em ordem e de estabelecer presbíteros em cada cidade. E nos versículos seguintes, Paulo vai dar uma indispensável lista de qualificações para homens serem escolhidos como presbíteros. Algumas semanas atrás, Denis trouxe uma mensagem sobre o pastor Corá, em que ele abordou a importância de se atentar para essas qualificações que nós lemos em Tito e também em 1 Timóteo capítulo 3, qualificações para pastores. E ele também comentou sobre o perigo de negligenciá-las, uma prática muito comum hoje em dia. Então, caso tenha interesse em saber mais sobre os presbíteros e suas qualificações e até o perigo de não seguir essas qualificações, te recomendo procurar o episódio e assistir. Aqui eu vou evitar comentários parecidos ao que Denis já traçou na sua mensagem para não ficar muito repetitivo. Mas neste versículo 5 de Tito, capítulo 1, temos uma informação importante sobre os presbíteros. O trabalho de Tito como evangelista, sob a supervisão de Paulo, seria em toda a ilha de Creta. E a ordem de Paulo a Tito é que cada cidade deveria ter seus próprios presbíteros. Paulo não mandou estabelecer um único presbitério geral em Creta a fim de presidir todas as igrejas daquela região, mas cada igreja teria os seus próprios presbíteros. Digo isso porque é uma prática bem comum também, hoje em dia, de igrejas criarem um presbitério que supervisiona várias igrejas numa região e envia pastores a essas igrejas. Mas não foi assim que funcionou nas igrejas orientadas pelos apóstolos no primeiro século. Então, se nós queremos manter o padrão, devemos seguir o exemplo do Novo Testamento, cada igreja com seus presbíteros. Outra coisa interessante, Paulo diz para constituir presbíteros em cada cidade. Ele utiliza aqui o plural para cada cidade. Sempre que nós lemos sobre a existência de presbíteros nas igrejas do Novo Testamento, nós lemos no plural. Na igreja em Filipos havia bispos e diáconos, no plural, conforme está escrito em Filipenses 1:1. Na igreja em Éfeso havia presbíteros, no plural também, conforme Atos 20, versículo 17. Ao final da sua primeira viagem missionária, Paulo promoveu em cada igreja a eleição de presbíteros, plural também, conforme Atos 14, 23. Mas hoje existem igrejas de um pastor só, ou igrejas com um pastor presidente que está acima dos demais. Mas nós não encontramos esse padrão no Novo Testamento. Indo agora para as primeiras qualificações que Paulo dá para esses presbíteros. Essas primeiras se referem à família do homem. Tito capítulo 1, versículo 6 diz, portanto: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Marido de uma só mulher. Com isso, entendemos que para alguém ser presbítero deve ser homem, porque deve ser marido. Paulo trata o texto todo se referindo a homens, além de falar posteriormente e também em outra carta que o presbítero tem a missão de ensinar na igreja, o que exclui as mulheres deste ofício, que não deveriam falar nesse contexto, conforme diz 1 Timóteo capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 14. Entendemos também em Tito 1,6
que os presbíteros devem ser alguém casado e com filhos, e ainda filhos crentes, excluindo assim solteiros e homens que são pais com filhos pequenos ou homens que não são pais ainda. E em 1 Timóteo 3:5, nós entendemos um pouco mais sobre essas qualificações, sobre a família deste homem. Paulo escreveu a Timóteo: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Dá para entendermos algumas motivações por trás dessas qualificações. Lidar com esposa e lidar com filhos ajuda o homem a desenvolver o seu caráter. Também prepara o homem para lidar com diferentes desafios. A experiência governando sua casa capacita o homem a governar a igreja de Deus. E uma casa ordenada é uma prova de que o homem tem capacidade para governar. Além disso, ter uma família ordenada no Senhor dá credibilidade para o homem exercer sua missão de presbítero, ensinando e repreendendo, ajudando inclusive famílias que não estão fazendo bem. E não só isso, mas uma família fiel também proporciona um ambiente de paz e apoio para o homem que exercerá o papel de pastor. Mas, independente se somos ou não presbíteros hoje, concluo com um encorajamento para nos empenharmos a fim de termos essa família fiel ao Senhor, que nos proporciona um ótimo ambiente para servirmos ao Senhor, que nos ajuda no serviço ao Senhor. Mas para isso é necessário esforço e investimento da nossa parte. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.